Bom dia, meu querido, a paz do Senhor Jesus sobre você, tua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Está lá em Mateus capítulo 25. Fala assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo ele demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, uma que revela sua volta de forma repentina e pegará muitos surpresos e desprevenidos. Essa parábola já foi pregada com inúmeras interpretações, porém eu gosto de atentar exatamente ao texto e não criar personagens às figuras apresentadas. Algumas parábolas de Jesus, o foco não está naquilo que cada coisa citada representa, mas sim no contexto geral da história. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite, até a casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com as suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, aonde haveria celebração das núpcias. Jesus fala de 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As prudentes tinham o óleo suficiente, as tolas não. Eu já vi algumas vezes falarem que o óleo é o Espírito Santo, mas se assim fosse, as prudentes não mandariam comprar ou não deixariam de dar, uma vez que a fala delas foi que se desse não teria o suficiente para elas, sendo que o Espírito Santo ele é ilimitado. Precisamos partir de um ponto onde a parábola das 10 virgens se trata realmente isso que Jesus está falando. O óleo da lamparina acabou e por isso não foram prudentes. O que é esse óleo? Talvez seria a nossa imprudência, a nossa falta de oração, a falta da leitura da palavra, a inconstância no reino de Deus, a nossa irresponsabilidade de buscar a Deus. Aquelas moças poderiam ter comprado óleo antes da vinda do noivo, porém dormiram. Precisamos também ver que foram as 10 que dormiram, porque o noivo demorou. Mas não podemos dizer que o problema foi dormir, porque todas dormiram, e nem dizer que o problema foi porque o noivo demorou, já que a demora no noivo se dá pela sua bondade e a misericórdia por todos nós. O texto diz que elas saíram para comprar o óleo e quando voltaram já estava fechada a porta da cerimônia. Se fosse mesmo o Espírito Santo que elas tivessem saído para comprar, será que o noivo falaria que não as conhecia? Historicamente, a virgindade sempre esteve ligada à religiosidade. Mas não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. Quantas virgens assim eram? Não porque esperava pelo noivo que Deus tinha preparado, mas porque eram obrigadas a serem virgens pelos pais. Ter azeite significa ter conteúdo, ter caráter, ter dignidade e não ser uma pessoa tola e vazia.
Muitos crentes possuem um estereótipo de virgem santo, mas os seus corações se encontram mais sujos do que um curral de porco. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros, porque eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado lá em Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo e naquele dia não haverá intruso. Quanto tempo pode durar um hipócrita? Até que a sua lâmpada se apague. No caminho é difícil de perceber quem realmente é prudente e quem não é. Assim como o trigo e o joio serão separados somente no final, assim também as prudentes das insensatas. Quando o sol aparece, nós vimos realmente que a lua não tem luz própria, mas de noite ficamos fascinados com a luz que a lua resplandece. Seja o azeite, seja a graça, seja a responsabilidade, ou até mesmo o Espírito Santo, seja o que esse óleo quer representar, ele é individual, insubstituível, pessoal, não se compra e não se vende. Essa parábola não se trata em descobrir o que significa cada ponto. A lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil a gente esperar um pouco de tempo na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto. Todos permanecem esperando, mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Nós precisamos ser zelosos todo o tempo das nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos, irmãos. E isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Meu irmão, qual tem sido a tua vigilância? Você tem orado, tem buscado ao Senhor? Ou tem vivido de qualquer forma? Meu irmão, o Senhor ele pode voltar a qualquer momento. Então, precisamos estar preparados para todo momento. Meu Deus e meu Pai, eu oro, por favor, Pai, que o Senhor venha tocar os corações dos meus irmãos. Toca, Senhor, naquele que está desanimado, triste, cabisbaixo e angustiado. Senhor, todo irmão que se encontra despreparado, desprovido de azeite, de vigilância. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dos meus irmãos, Pai, para que possam ser achados como prudentes no dia em que o Senhor voltar. E assim, nós desejamos que o Senhor volte, Pai, em nome de Jesus. Amém.